Para o orçamento do nosso TCC, a gente vai levar em consideração 3 aspectos: a metodologia, a quantidade de páginas e a data de entrega. A metodologia, a gente vai definir qual é a complexidade desse trabalho. Porém, para definir qual é a metodologia, a gente vai perguntar para o cliente qual é o tema dele. Com base no tema, a gente vai conseguir identificar se tem alguma coisa prática ali ou não. Às vezes o tema do aluno é algo como entender o que os empreendedores acham do planejamento estratégico. Percebe que esse entender o que os empreendedores acham parece dar a entender que é alguma coisa prática, que ele vai, sei lá, de repente fazer uma entrevista com esses empreendedores, etc. Claro que às vezes o aluno não conseguiu delimitar o tema corretamente e é um falso positivo. Então a gente vai sempre perguntar para ele se é uma pesquisa de campo ou um estudo de caso. Porém, a gente não vai perguntar para ele de uma maneira técnica, dizendo é pesquisa de campo ou é estudo de caso, a não ser que ele fale para a gente. Mas a gente vai fazer de uma maneira um pouco mais na linguagem do aluno, no sentido assim: olha, o seu trabalho vai requerer alguma coisa prática, ou vai ter que fazer uma entrevista ou algum questionário, o seu professor falou alguma coisa a respeito disso? Então percebe que a gente vai identificar então a complexidade do trabalho, se é revisão de literatura, apenas teórico, ou se vai ter estudo de caso ou pesquisa de campo. A nossa preocupação aqui está: será teórico ou será prático? Se for teórico, a nossa equipe consegue dar conta. Se for prático, aí a gente vai indicar para o nosso parceiro. É importante esse aspecto porque a nossa equipe não está apta, não é que ela não está apta, a nossa equipe não tem uma metodologia suficiente para que a gente consiga fazer trabalhos práticos de uma maneira eficiente. Então a gente vai focar apenas nos trabalhos teóricos. Identificamos qual que é a complexidade do trabalho pela metodologia, então? Identificamos que é uma revisão de literatura, uma revisão sistemática, uma revisão de escopo, ou seja, que é um trabalho teórico. Perfeito. Aí nós vamos para a quantidade de páginas. Por que a quantidade de páginas é importante? Porque nós pagamos os nossos escritores pela quantidade de páginas que eles elaboram. Então, é sempre importante deixar claro para o cliente também que o valor é dado com base na quantidade de páginas. Então, quanto mais páginas tiverem que ter que ser feitas, maior é o valor. Por 2 aspectos. Primeiro, pelo aspecto de que quanto mais páginas, mais conteúdo é preciso ser feito, mais a gente vai pagar para o nosso parceiro, maior vai ser o nosso custo e a gente repassa para o escritor. A gente poderia, por exemplo, colocar assim: quantas horas será o escritor vai levar para escrever 10 páginas? Poderíamos cobrar por hora, mas cobrar por hora para a gente não faz sentido. Faz mais sentido cobrar por página. Então, a segunda métrica que nós temos que levar em consideração é a quantidade de página. Por isso, a nossa preocupação sempre de perguntar para o aluno quantas páginas são, sem majorar, sem jogar muito lá em cima a quantidade de páginas. Às vezes o aluno vem pra gente e fala assim: o meu TCC vai ser com 200 páginas. Aí a gente fala assim: será que é 200 páginas? Porque a média é 35. Será que é 200 mesmo? Ô fulano, você pegou essa informação aonde? Seu orientador que falou isso? Se foi o orientador dele que falou, ótimo, perfeito, a gente faz com que o orientador disse. Mas se ele tá tirando da cabeça, a gente pode falar para ele: olha fulano, a nossa experiência diz pra gente que a média é mais ou menos 30 a 35 páginas para monografia. A média é de 15 a 20 páginas para um artigo científico. A média é de 10 a 12 páginas para um projeto. Será que a gente pode fazer um orçamento para você nesta média, para então depois você confirmar com o seu orientador? Então a gente vai sempre jogar para baixo, para que o orçamento não fique muito alto e ele fale assim: nossa, impossível pagar esse valor. A gente sempre tem que dar para o cliente o que ele está precisando e não o que ele acha que quer, tá? Então, ele está precisando de 15 páginas, ele quer 40, mas ele precisa de 15 só. E o peixe morre pela boca. Quanto mais páginas fizer, mais conteúdo para o aluno estudar, mais difícil para ele defender na banca. Então, metodologia, quantidade de páginas e data de entrega. Data de entrega porque quanto mais rápido a gente precisar fazer esse trabalho, mais caro vai ficar. Por quê? O valor precisa ser atrativo para que os nossos especialistas se sintam convidados a fazer o trabalho. Então, se o trabalho é de hoje para amanhã,
Eu não vou pagar o mesmo valor que eu pagaria de um trabalho para daqui 30 dias. Imagina se você escrevesse. Você pegaria um trabalho para daqui 30 dias ou para amanhã com o mesmo valor. Se fosse a mesma quantidade de páginas, né? 10 páginas. E eu iria te pagar, sei lá, R$100 para entregar amanhã o trabalho e R$100 para entregar daqui 30 dias. Provavelmente você pegaria o de 30 dias, porque você conseguiria se programar, escrever em outro momento mais oportuno, etc. Então, é importante também a data de entrega. A data de entrega a gente vai sempre considerar a data de entrega final. Sempre a data de entrega final para o aluno, para o orientador, né? Então, vamos supor que a data de entrega é para junho. Então, a gente vai colocar a data de entrega em junho. Ah, mas tem datas intermediárias. A gente precisa fazer datas intermediárias. As datas intermediárias, nós trabalhamos com até 3 entregas intermediárias, com um intervalo de 20 dias entre elas. Ou seja, com um intervalo de 2 semanas aproximadamente entre uma entrega e outra, tá? 3 entregas intermediárias, até 3 entregas intermediárias. É o suficiente para que os alunos consigam entregar um trabalho de qualidade e pouco a pouco para os alunos, para o orientador, tá? Então são esses 3 itens: metodologia, quantidade de páginas e data de entrega, por essas 3 razões. Essas 3 informações são importantíssimas a gente confirmar com o aluno antes de fechar o contrato. Para fazer o orçamento, às vezes a gente faz o orçamento com base na média. Então, na média de páginas para uma revisão de literatura para daqui 30 dias, que é o mínimo que a gente não cobra adicional de urgência para daqui 30 dias. Então, a gente manda para ele o orçamento, ele se interessando, aí a gente vai buscar informações um pouco mais concisas, etc. Mas tudo isso vai do dia a dia e de conversando com o aluno.